Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra e Oração. Que a paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua casa, hoje e sempre. Eu venho trazer uma palavra direta, poderosa para o teu coração da parte de Deus. Fica até o final do vídeo, vai ter também uma breve oração, mas também com muito poder que pode mudar a tua história hoje. Hoje eu quero falar sobre marido e mulher. Só para você ter uma ideia, como que a Bíblia ela é atualizada até os dias de hoje e sempre vai ser, enquanto existir ser humano na Terra. Eu quero bater nessa tecla mesmo, porque muitas pessoas dizem que a Bíblia já foi ultrapassada, que não adianta querer seguir os conselhos, e olha só o que está escrito aqui em Efésios. Mas antes eu quero vir numa palavra aqui em Colossenses no capítulo 3. Presta atenção, uma leitura breve, mas que pode fazer toda a diferença e vai fazer na tua vida e na vida daqueles que te cercam. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 18 diz assim: Vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido como convém no Senhor. Vós maridos amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. E ainda segue falando de um operário, para ele fazer o trabalho dele não como ao patrão, mas como se fosse feito para Deus. E é como um conselho de pai e de mãe. E se você for sincero com você mesmo, você sabe que se seguir esse conselho aqui e conseguir, porque não é fácil, a vida dentro de casa ela melhora e muito. Porque você imagina, a mulher se sujeitando ao marido, mas não é que ela vai ser escrava desse marido, porque ao mesmo tempo que fala assim, mulher, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, também já pega logo em seguida o maridão e coloca ali na frente dele ali o estatuto, né? Fala assim, vós maridos, amai vossas mulheres como a você mesmo. Então você entende que a mulher se sujeitando ao marido que realmente é justo, é um amigo, é amoroso e que ama ela, tudo que for para ela se sujeitar vai ser para o bem dela mesmo. E eu acredito que não vai ser nenhum fardo, nenhuma carga pesada, se o marido for firmeza desse jeito. Então é assim que funciona. Tanto que fala assim, para os filhos obedecerem aos pais e fala para os pais não irritarem os filhos para eles não perderem o ânimo. Então tem que ser inteligente, tem que ser sincero consigo mesmo e se colocar esses conselhos das Escrituras Sagradas na tua vida em prática, hoje, dentro do teu lar, qual você acha que vai ser o resultado? Lutas sempre vão ter, mas o resultado vai ser o melhor possível, porque em primeiro lugar tu está agradando a Deus. Agora essa passagem que eu li, ela me leva num estudo aqui em Efésios, no capítulo 5, no verso 22. Olha que interessante. Parece que fala da mesma coisa, né? Para você ver como a Bíblia, ela tem as contradições que a gente, né, como ser humano, fica procurando e achando só para dizer, ela errou, mas você vê que ela é também sincronizada de uma coisa com a outra, porque olha só, Efésios capítulo 5, verso 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Agora você imagina, se a mulher se sujeita ao marido como ao Senhor, como é que o Senhor trata ela quando ela se sujeita ao Senhor? Como é? Com justiça, com perdão, com ânimo, com força, com muito amor. Então é assim que o marido também tem que ver essa sujeição da mulher a ele. Porque ele também tem que ser sujeito a ela, amando ela e cuidando dela como o vaso mais frágil, que também está escrito aqui na Bíblia. Agora olha só no 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Se ele for um cara justo, né? Amoroso, inteligente, sábio e homem de Deus. Tem que ser assim para ela se sujeitar a ele. Agora veja só, o 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, você tem que ser sincero com você mesmo. E você tem que saber o que você está lendo, sabe? Se você quiser colocar em prática e ter resultado. Porque veja bem, aqui está falando para o marido amar a mulher dele, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela e deu a vida por ela. Então você vê que interessante aqui no 5:22, quando diz mulheres sujeitai-vos, olha só,
Para a mulher é dada a tarefa designada por Deus de ajudar o marido e ser-lhe submissa. Mas aqui diz, veja a nota anterior, e eu dei uma olhada aqui, aqui diz, a mulher deve ser submissa, isto é, entregar-se em amor. A responsabilidade da liderança de seu marido na família. Então, se ele é um líder da família, ele tem que ser um líder justo, né, e amoroso, e aí a engrenagem vai andar. O significado de sujeitar-se usado aqui não está se referindo à obediência em um sentido estrito, o qual nunca é usado nas escrituras acerca do relacionamento da esposa com seu marido. O seu dever dado por Deus para com seu marido inclui amor, respeito, assistência, pureza, submissão, o desenvolvimento de um espírito manso e tranquilo, ser uma boa mãe e zelar pelo lar. Sujeitar-se ao marido como ao Senhor não coloca o marido no lugar do Senhor, no caso de Deus, mas mostra que a mulher deve se sujeitar ao seu marido como em um ato de submissão a Deus. Desta forma, as ações da esposa para com o seu marido são vistas por Deus como uma parte da sua obediência a Jesus. Interessante, né? Para não perder o fio da meada, olha o estudo seguinte que fala sobre o marido ser o cabeça. Deus estabeleceu a família como unidade básica e fundamental na sociedade. Cada família deve ter um líder. Por esta razão, Deus atribuiu ao marido a responsabilidade de ser o cabeça da mulher e da família. Sua liderança deve ser exercida com mansidão, com amor e consideração para com sua esposa e família. Olha que interessante. A responsabilidade dada por Deus ao marido, cabeça da mulher, inclui provisão das necessidades espirituais e domésticas da família, então vai trabalhar e vai trazer o sustento para dentro de casa, não é para o boteco, nem para qualquer outro lugar que o mundo toma mesmo a grana de quem não tem sabedoria para usar, essa é a verdade. Então, se o cara é um cara trabalhador, leva a grana para dentro de casa, esforçado, acorda cedo, trabalha até tarde, aí esse cara aí, ele está sendo realmente o responsável da família e trazendo o sustento para casa. É claro que hoje a mulher soma muito mais, né, do que em outras épocas. A mulher muitas vezes hoje até sustenta a casa quando o marido fica desempregado. Então a gente tem que ser simplesmente inteligente, né? Ao marido foi dada essa responsabilidade, mas ele vai passar situações de desemprego, de ficar doente, não poder trabalhar, e de repente a mulher está trabalhando e vamos que vamos. E glória a Deus por isso. Mas aqui está falando, explicando o que a Bíblia quer dizer. A Bíblia, quando fala que é o cabeça da mulher, para começar é isso, ele ser diligente e ele trazer o sustento para dentro de casa. Aí continua assim, ó. E o que ele tem que trazer? Provisão das necessidades espirituais e domésticas da família. 2. Proteção, amor e interesse em seu bem-estar da mesma forma que Cristo ama a igreja. Pesado, hein? Então esse cara, sim, ele merece realmente o respeito da esposa dele, né? Porque ele, em primeiro lugar, respeita ela e o lar dele. E no 3 diz assim, honra, compreensão, valorização e preocupação com a esposa, com os filhos, com o lar. Olha aqui agora o 4. Faltava essa, né? Fidelidade absoluta ao relacionamento conjugal. Então é por isso que eu falo que você tem que ser sincero com você mesmo, que você entende aqui a responsabilidade dos dois. E depois fala, pais amem os vossos filhos, né? Filhos respeitem vossos pais, e pais não desanimem os seus filhos brigando com eles o tempo todo, ou querendo colocar fardos em cima dele. Então, uma pequena amostra aqui de que a Bíblia nunca vai ser desatualizada, porque fala para mim, amor, respeito, compromisso, fidelidade, isso vai deixar de existir num relacionamento saudável? Nunca. São coisas simples e básicas, e é aí que você vê o dedo de Deus, porque é uma coisa tão simples, tão básica e ao mesmo tempo tão difícil de se fazer dia a dia, ainda mais nessa época que a gente vê tanto feminicídio, né? A mulher não quer mais o cara fica com um ciúme doentio, o diabo trabalha na cabeça dele, essa é a verdade, ele dá lugar, porque o espírito não vai obrigar ele a fazer isso, mas influencia. Aí o cara já tá a fim de fazer aquilo, já tá com aquele ódio, não tem perdão, não tem amor saudável, né? Porque vira um amor doentio. E aí vai e faz isso com a mulher.
vai matar a mulher, acaba com a vida dela, é com a vida dele que vai pra cadeia. E sabe o que vai acontecer na cadeia? Querendo ou não, tudo bem que muita gente vai falar, não, mas ele é um monstro, e muitas vezes o cara, de repente, era ruim mesmo. Mas a maioria desses caras que matam a mulher, quando eles caem em si, e o diabo, o demônio que estava ali na cabeça deles zumbizando, vai que é isso mesmo, sai fora, porque o diabo faz você fazer a desgraça e sai fora. Esse cara, quando ele cai em si, eu falo porque eu já passei por isso, né? Porque por situações que eu fiz na minha vida no passado, eu acabei ficando privado da minha liberdade, e não foi por causa disso, né? Graças a Deus, nunca matei ninguém. Mas eu encontrei pessoas lá que mataram a esposa, e a vida desse cara, ela é uma dor diária. De ele estar preso e saber que nunca mais vai ver a mulher que ele ama, porque ele mesmo fez a desgraça, fez a besteira, fez a burrice, tá? De fazer o que fez. Então, só quem sabe, um cara desse ele sofre mais da pessoa que morreu. Que a pessoa que morreu, com certeza, Deus vai preparar um bom lugar para essa pessoa. E um ser humano desse, o que ele passa no dia a dia depois de fazer uma besteira dessa, dentro de uma cadeia, muitos ficam até loucos, enlouquecem. Já estava doido de fazer a besteira, mas aí pira mesmo de vez a cabeça. Então agora eu quero trazer uma oração para você, ela vem da parte de Deus, eu não tenho nada para dividir com você, tá? Porque eu sou apenas um canal, né? Eu falo que Deus traz ao meu coração, então não é de mim. Então receba essa oração que é da parte de Deus e abra o coração e a mente para que você aprenda também a conversar com Deus, sabe? Você sempre pode ler um salmo, são 150 salmos antes de você orar, que sempre vai te inspirar a falar com Deus as palavras dos salmistas. Então vamos orar. Senhor Deus Jeová, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, eu te louvo e te agradeço por este momento, Senhor, de palavra de oração, aonde muitas pessoas estão ouvindo, Senhor, que isto alcance, que esta oração, que esta palavra alcance o coração desta que está me ouvindo, e que possa, Senhor, cair numa boa terra para ela crescer, criar raízes, e que para ela possa dar muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Senhor, mostra para essa pessoa que está ouvindo essa oração que a família, Senhor, ela é a base de tudo, e que o Senhor sempre, Senhor, bate nessa tecla, porque dentro de um lar, uma base familiar saudável, aí todas as pessoas do lar vão conseguir sair do lar para o mundo lá fora e poder fazer a coisa certa, pelo menos o melhor que ela pode, poder voltar para casa à noite de consciência tranquila e em paz, mesmo que muitas vezes falte o alimento, mesmo que muitas vezes falta grana para pagar o boleto, mesmo que muitas vezes tenha ali uma discussão, sabe, triste e feia, que só vai sarar daqui uns 2 dias, mas que esta pessoa esteja assim, baseada na família, na tua palavra, e o mais importante, procurando aprender, lendo a tua palavra, procurando orar para que o Senhor lhe revele o que essa palavra quer dizer para ela naquele momento, e sabedoria e muita força, Senhor, eu desejo para essa pessoa que está me ouvindo, para que ela tenha força para praticar o que ela aprender da tua parte. Dá força para o marido, dá força para a esposa, permita que eles sejam fiéis a ti e fiéis um ao outro, e se aconteceu algum problema, coloca no coração dele ou dela o perdão, Senhor, sabe, para começar de novo, para que se entenda que aí o casamento fica mais forte ainda, que ele fica mais alicerçado. Quando uma pessoa erra, se arrepende, a outra perdoa, eles continuam dali para frente com uma nova história, um tapa na cara do inimigo, e não tem demônio que resista ao amor. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, dá sabedoria para esta pessoa que está me ouvindo, acrescenta no coração dela o amor e o respeito pela família, que eles respeitem e tratem, Senhor, com sabedoria os seus filhos, e que os filhos dessas pessoas tenham, Senhor, um espírito excelente da tua parte, para que eles possam, Senhor, fazer a coisa certa, para que, em vez de vergonha, tragam orgulho para os pais. Senhor Deus Jeová, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento e te peço que esse vídeo alcance os corações que o Senhor quer que receba esta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho que vive eternamente, eu te louvo e te agradeço. Amém.
continua falando com Deus, não perde o ritmo, leia um pouquinho da palavra de Deus todo dia, procura pedir sabedoria para Deus, para você saber como praticar aquilo, e quando você pratica a palavra de Deus, as coisas acontecem na sua vida e na vida daqueles que te cercam. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com quem você queira que seja abençoado. Que Deus abençoe você, a sua casa, e até o próximo vídeo.